Irmãos, hoje nós estamos num dia bem especial, por ocasião do batismo, e a gente decidiu fazer o batismo sempre aos domingos no culto, para que todos pudessem ter a oportunidade de ver o avanço da igreja, amém? Porque isso encoraja o nosso coração a continuar perseverando em evangelizar, perseverando no ID do Senhor, que não é uma opção, mas é algo imperativo, é algo que o Senhor nos comissionou a fazer, sermos ministros da reconciliação. Diga, eu sou ministro da reconciliação de Deus com o mundo. Amém, irmãos? Aleluia. Então essa noite, essa palavra ela vai ser bem voltada, como sempre a gente tem feito, para as pessoas que estão aqui, que vão ser batizadas nas águas, amém? Mas eu quero que você abra o seu coração, porque Deus não se limita, irmãos. Eu poderia estar falando aqui de dízimos e ofertas, poderia estar falando de qualquer outro tema, mas Deus não se limita a mim falando, se limita a nada dessa terra. Ele pode usar tudo que eu estou dizendo para tocar o seu coração de uma outra forma. Amém, irmãos? Então, essa noite, abre o teu coração, fecha aí os teus olhos onde você está, vamos orar, agradecer ao Senhor por estarmos bem, estarmos aqui, amém? Pai, muito obrigado em nome de Jesus pela tua palavra que será ministrada, obrigado por cada um desses queridos e dessas queridas que estão aqui hoje à noite. Muito obrigado, Senhor, porque estamos bem e continuaremos bem, Senhor Deus. O Senhor é o nosso Pai, o nosso Deus, aquele, Senhor Deus, que tem nos prosperado, Pai, nos tem feito avançar em todas as coisas. E essa noite queremos avançar um pouco mais na Tua palavra, avançar um pouco mais em Ti, Pai, em nome de Jesus. Se você crê e está feliz, diga amém. Aleluia. Eu gostaria, irmãos, que você abrisse a sua Bíblia para nós iniciarmos essa pequena jornada, não pode ser muito longa, porque temos aqui hoje 15 pessoas, e eu quero dizer para vocês que essas 15 pessoas é apenas um fragmento de todas as pessoas que nós temos para batizar, amém? A gente vai ir separando mensalmente, de 2 em 2 meses, de 1 mês em 1 mês, esse batismo, amém, irmãos? Porque para não ficar muito longo o culto, então nós não temos só 15 pessoas para batizar, hoje temos 15, mas os outros 15 e os outros 15 estão para vir nos próximos batismos, amém? Já tem pessoas inscritas, né, que não estão aqui hoje. Amém, irmãos? Eu quero agradecer as pessoas que nos ajudaram a colocar a piscina, que nos ajudaram, o irmão Natan. Cadê o irmão Natan? Está aí? Pode ficar de pé, dê uma salva de palmas para o Senhor de Deus. Vai, rapaz. Eita, varão. Obrigado, meu querido. O Daniel Costa está aí, ou está lá no infantil? Ele sempre está servindo em algum lugar. Quando é no infantil, é lá no estacionamento. Meu Deus, o homem é assim, polivalente, né? Joga futebol, basquete, faz tudo. E essa piscina deu um problema, eles prontamente, irmãos, estavam aqui cedo da manhã, não só para encher a piscina, como também para ajeitar o problema que deu. Já pensou? É bênção. Então, Mateus capítulo 28, abra lá a sua Bíblia em Mateus capítulo 28, verso 19. Aleluia. Mateus 28, 19. Glória a Deus, aleluia. A palavra do Senhor diz, vamos do 18. Aqui chama a grande comissão, diga comissão. Ser comissionado é ser feito com um propósito, amém? Jesus aproximou-se, falou-lhes dizendo, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Quem pode dizer amém? Amém. Irmãos, aqui Jesus estava já
falando com os seus discípulos, dando as instruções finais para que eles pudessem fazer o avanço da igreja, fazer o crescimento da igreja acontecer, amém? E uma das coisas prioritárias para o crescimento da igreja, irmãos, é ir e pregar a toda criatura, amém? E graças a Deus nós temos feito isso. Nós temos ido e temos pregado, amém? Você tem feito isso, você tem nos ajudado, irmãos. Essa igreja vai avançar muito. Se essa igreja já avançou, aguarda, ela vai avançar muito mais. Nós vamos passar logo logo a fazer cultos pela manhã no domingo, amém? Mas não vai ser tipo o mesmo público, vão ser públicos diferentes, amém, irmãos? Eu creio nisso, nós vamos fazer assim. E a palavra diz que o verbo ide, né, que Jesus falou, o português diz que o verbo está no imperativo, é uma ordem. Então foi ordenado que eles fossem fazer discípulos de todas as nações. Como é que a gente faz discípulo? Irmãos, ele ensinou a fazer discípulo de duas formas. Ele falou assim: batizando e ensinando-os a guardar tudo que vos ordenei. Amém, meu irmão? Então, principalmente você, eu gostaria que você que está aqui para ser batizado, ouvisse muito bem isso. Tinha uma pessoa aqui me perguntando: pastor, quando é que a gente vai conhecer a respeito do batismo? Irmãos, é muito rápido e simples o que você precisa conhecer a respeito do batismo. Sabe, não existe algo muito complicado de se falar para a pessoa que vai ser batizada. E nós vamos falar hoje à noite. Nesses minutos que nós temos, vai ser possível você entender. Mas, para tanto, eu preciso que você ouça com bem atenção e nada tire a sua atenção do que eu vou dizer. Então, o princípio do seu batismo começa que alguém foi pregar para você, alguém foi falar de Jesus, da graça e do favor que Ele nos fez na cruz do Calvário, morrendo por nós, porque éramos nós que deveríamos estar naquele lugar, éramos nós que precisávamos pagar o que devíamos. É como se nós, irmãos, tivéssemos uma dívida numa mercearia, não é? Mas aquela dívida cresceu tanto que agora nós estamos com vergonha do dono da mercearia, do armarinho, e não temos mais como pagar aquilo, porque o que ganhamos é muito pouco. Ou o que temos, o que produzimos, é muito pouco para pagar tudo o que devemos. E qual é a atitude do homem? Irmãos, é se esconder, é fugir. E tudo que o homem tem feito em relação a Deus, irmãos, por causa da dívida do pecado que o homem tem com Deus, é se esconder, é fugir, é estar atrás de todos os seus quereres, é andar do jeito que a pessoa quer andar, fugindo de Deus. Diga, é impossível. Vamos falar para hoje, é impossível. Fala para o seu vizinho, é impossível você fugir de Deus. Qual é o bichão tão poderoso, irmãos, que pode sair da presença de Deus? Ninguém pode sair da presença de Deus, porque todas as coisas estão patentes aos olhos de Deus. Tudo está na presença do Senhor. Ainda que sendo mal ou bom, o Senhor vê tudo. Tudo, absolutamente tudo. Mas Deus é tão bom, diga assim, Deus é tão bom. Irmãos, Deus é tão bom. Mas tão bom, queridos, que essa dívida que nós tínhamos, que não conseguimos pagar na mercearia de Deus, vamos dizer assim, né? Ele providenciou, irmãos, alguém que pudesse fazer alguma coisa, alguém muito mais poderoso em produtividade em relação a nós. Essa pessoa é o nosso amigo chamado Jesus. Obrigado, querido. Se puder botar ele no infantil, eu acho que ele fica. Ele fica no infantil. Se não, tenta me ajudar. Amém? Eu agradeço. Então, irmãos, ali estava Jesus agora, aquele que podia fazer o pagamento da nossa dívida. Amém? E a nossa dívida, irmãos, era uma dívida tão grande
que era necessário que a gente fosse morto na cruz. Era aquilo que era para nós. Aquela cruz de Jesus era nossa, não era dele. Amém? Mas nós não tínhamos a capacidade de ir para ali e depois sair vitoriosos. Mas Jesus fez por nós. Amém? Quantos se alegram com isso essa noite? Mas sabe, a sua dívida, a minha dívida, ela foi paga. Lá na mercearia, lá no armarinho. Só que muita gente ainda não sabe que a dívida foi paga. E continua se escondendo de Deus. Continua passando longe do dono do armarinho. Com vergonha, com medo. Muitas pessoas tratam Deus com medo. Porque pensam que Ele é o dono da sua dívida. E ali Ele está pronto para lhe castigar. Irmãos, Deus não está pronto para te castigar. Deus está pronto para te receber de braços abertos. Com toda a sua dívida. Ele quer perdoar a nossa dívida. Na verdade, Ele já perdoou em Cristo a nossa dívida. E o que é que falta? Ide por todo mundo e dizei às criaturas: ei, tua dívida está paga. Ei, a tua dívida já foi paga. Você não precisa mais pagar nada. Já foi pago por você. Você não tem dinheiro, você não tem como pagar, mas foi um amigo lá seu. Alguém que é tão amigo seu, mas você nem conhece direito ainda. Pagou nossa dívida, querido, diante de Deus. A dívida de pecado que nós tínhamos. Somente Ele poderia pagar. Somente Ele, irmãos. E Deus pagou essa dívida e ensinou para todos os homens que essa dívida estava paga. Para todos aqueles homens que Ele comissionou, os seus discípulos, os seus apóstolos. E Ele disse: olha, ide agora por todo mundo e pregai a toda criatura, em todas as nações. Ide por todo mundo e batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo o que vos ordenei. Irmãos, existem coisas a partir de agora que Deus ensinou ou está querendo ensinar para cada um de nós, para que nós não nos metamos mais em dívidas. Amém? Mas Jesus, esse nosso amigo, Ele comissionou pessoas para falar que já fomos livres, libertos. Diga: eu sou liberto. Amém, queridos? Ide, portanto, e fazeis discípulos de todas as nações, batizando-os. O que significa, pergunta para o seu vizinho, o que significa batizar? Irmãos, o verbo batizar significa mergulhar para dentro de alguma coisa. Amém? Amém, irmãos? Então, o batismo, na verdade, ele é um mergulhar para dentro de alguma coisa. E que coisa é essa? Irmãos, o batismo não é simplesmente um banho numa piscina. Porque banho numa piscina todo mundo e qualquer pessoa pode tomar. E o máximo que acontece é ela se molhar, amém? Mas aqui não se trata, irmãos, de um banho para se molhar. Porque você pode ter uma piscina na sua casa. Talvez você tenha uma piscina no seu sítio. Talvez o seu vizinho tenha uma piscina que você usufrui dela todo feriado, esse feriadão que teve. Mas não se trata disso. Se trata muito mais além, diga mais além. E eu quero que para que você entenda, irmãos, o primeiro ponto é que o batismo é uma ordenança de Deus. Amém? Não é algo que talvez eu precise fazer, não. Você não talvez precisa fazer. Todos os que foram encontrados por Deus e entregaram a sua vida a Deus, através de aceitar Jesus como Senhor e Salvador na sua vida, é necessário batizar nas águas. E você vai entender isso. Se você não entende, você vai claramente entender isso hoje. Amém, irmãos? Então abra em João capítulo 3, nós vamos continuar. João capítulo 3. A partir do verso 1, João 3:1, a palavra do Senhor diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos,
um dos principais dos judeus. Diga, principais. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver, diga, Deus estiver com ele. Amém? A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer de novo, já sendo velho? Pode porventura voltar a entrar no ventre materno pela segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água, diga água, amém? E do Espírito não pode entrar no reino de Deus, diga entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, você ouve a voz do vento, mas não sabe nem de onde ele vem, nem para onde ele vai. Desta mesma forma é o que é nascido do Espírito. Desta mesma forma, ou assim, é todo aquele que é nascido do Espírito. Amém, meus irmãos? Olha só, queridos, aqui tem uma história interessante. Um homem velho, Nicodemos, um dos principais dos fariseus, dos judeus, dos fariseus, não é? Um homem que entendia muito da lei dos judeus. Ele chega para Jesus primeiro reconhecendo que Jesus era de Deus, não é? Esse é o primeiro ponto interessante nesse texto, que ele reconhece que Jesus é de Deus. E ele diz: olha, ninguém pode fazer os sinais que tu fazes, se Deus não estiver, diga estiver com esta pessoa. Ninguém pode fazer os sinais do jeito que Jesus fez, se Deus não estivesse com Jesus, ou com qualquer outra pessoa. Amém, meus irmãos? Então, em outras palavras, Nicodemos estava reconhecendo a presença de Deus na vida de Jesus, sim ou não? Amém, irmãos? A presença de Jesus na vida de Jesus, de Deus. Ou a presença de Deus na vida de Jesus. Amém? E Jesus aproveitou a oportunidade como se que Nicodemos estivesse perguntando a respeito disso, e na verdade Nicodemos não estava nem perguntando a respeito disso, né? Ele não estava perguntando, mas Jesus resolveu responder a respeito da presença de Deus na vida dele próprio. Ele disse: em verdade eu vos digo, eu te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Aí Nicodemos não entendeu, irmãos, tratou de uma forma natural, de uma forma carnal, e ele disse: como pode alguém nascer de novo já sendo velho? Vai entrar no ventre da mãe para nascer de novo, para ser posto para fora de novo. Jesus foi e respondeu: em verdade eu te digo que se não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus, fazer parte desse reino. Diga, fazer parte. Quantos querem fazer parte do reino de Deus? Se você recebeu Jesus, hoje você faz parte desse reino. Você já está inserido e ele já está inserido em você. Amém, queridos? Então Jesus estava falando isso. Na verdade, queridos, eu quero que você vá para Gênesis, a gente volta já para cá. Gênesis, no capítulo 2, a partir do verso 15. Gênesis 2:15. Deus, quando criou o homem, lá em Gênesis capítulo 2, e colocou o homem no paraíso, ou no Éden, ele disse: tomou, pois, o homem
Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Diga, guardar. A gente só guarda alguma coisa que é preciosa e tem o perigo de ser roubada. Amém? E o Senhor Deus lhe deu ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que comerdes dela, certamente morrerás. Irmãos, e se a gente for continuar lendo, é interessante que a gente vai ver que a mulher que Deus deu para o homem, comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, deu para o homem também comeu, e eles continuaram de pé, porque o que o mundo e muita gente conhece a respeito de morte, é quando alguém leva um tiro, uma facada, fica doente, e o seu corpo cai no chão, e ele perde o fôlego de vida, sim ou não? Mas Deus estava falando de algo muito mais profundo, de uma morte, irmãos, que era muito mais profunda do que simplesmente o corpo cair no chão sem vida, sem o sangue, que é a vida do corpo, circular nele. Amém? E a prova disso é que eles comeram do fruto e logo em seguida, irmãos, eles continuaram por muitos anos. Eu não me lembro agora quantos anos, tendo filhos, vivendo. Amém? Aí você pode pensar, mas Deus estava enganado? Quer dizer que Deus mentiu? Não. É porque a morte que Deus estava falando era uma morte espiritual. Diga, espiritual. Eles morreram por dentro. Na verdade, eles perderam, queridos, o que a gente chama de Zoé, ou vida de Deus, a vida abundante de Deus, ou a comunhão com um ser celestial chamado Deus, Criador de todo o céu, de toda a terra, de todo o universo e de todas as criaturas que existem no universo físico e espiritual. Deus, o Pai de todos os espíritos. Amém? Então, quando você, irmãos, quando Adão entrou em contato com aquele fruto que Deus disse assim, não coma, porque se comer você vai perder a vida. Ele imediatamente perdeu a comunhão com Deus. Amém? E ele já não era mais encontrado. É engraçado que a gente entende, a gente sabe pela palavra e até por algumas pessoas muito falarem, que Deus, irmãos, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, sim ou não? E que Deus vê todas as coisas. Eu comecei essa pregação, pequena pregação, falando isso, que Deus, tudo está patente aos seus olhos. Mas quando a gente vê, depois que Adão e Eva comem do fruto e pecam contra a ordem de Deus, não acreditando no que Deus falou era verdade, eles deixaram de crer na palavra de Deus, portanto eles pecaram. Quando a gente deixa de crer, falta de fé é pecado, irmãos, porque a gente está indo ao contrário do que diz Deus. Então, quando eles faltaram com fé, deixaram de crer e abdicaram, irmãos, da ordem que Deus deu, eles imediatamente colheram daquilo que eles plantaram. Quando a gente planta, irmãos, alguma coisa, é dela que a gente vai colher. E eles plantaram morte e colheram morte. Mas foi uma morte muito mais profunda do que alguém poderia imaginar. Foi uma morte espiritual. Esses irmãos que estão aqui hoje, e eu peço que você preste muito bem atenção, principalmente vocês, que a gente está falando para vocês, praticamente para vocês, e para quem está vendo no vídeo também, né? Mas, queridos, a morte da qual vocês estavam mortos, era uma morte muito profunda. Todos nós, depois de Adão, recebemos uma natureza morta, não é? Quando, pastor? Quando é que isso acontece? Irmãos, é interessante que, falando para Nicodemos, um homem já velho, o Senhor Jesus disse, olha, você precisa nascer de novo. Quem precisa nascer de novo? Quem precisa nascer de novo é quem um dia já foi vivo e morreu, e agora precisa nascer de novo. Porque um dia foi vivo, morreu, e agora precisa nascer outra vez. E quando nós estamos falando, Jesus está falando a respeito de nascer de novo, Ele está falando a respeito de ter novamente a vida de Deus dentro dessa pessoa. No seu espírito, diga, o meu espírito, hoje, é um com Deus. 1 Coríntios, no capítulo 6, verso 17, fala
que nós, os que recebemos Jesus, somos um só Espírito com Deus. Porque hoje, irmãos, nós fomos nascidos de novo. Nossa dívida de pecado foi apagada. Sabe, esse erro que Adão e Eva cometeram e passaram para toda a humanidade, porque toda a humanidade passou a pecar. A Bíblia diz que todos pecaram e todos estão destituídos da vida ou da glória de Deus. Amém? Todo homem que nasce, irmãos, ele nasce e começa a crescer. Ele nasce um bebê e começa a crescer. Algumas religiões têm batizado crianças. Criancinhas, logo quando nasce. Nós vamos batizar essa criança porque ela não pode ser pagã. Ela tem que ser uma cristã. E ali elas batizam aquela criança. E o batismo, ele representa, irmãos, a consciência do novo nascimento. Amém? Como uma criança, ela pode ser batizada se ela não tem consciência de pecado? Ou se ela não tem consciência de vida eterna? Ela não pode ser julgada. Por nada. Ela não tem consciência, nem diante dos homens, nem diante de Deus. Amém, queridos? Por que Adão pôde ser julgado pelo que ele fez? Porque ele tinha consciência do que Deus disse para ele: não coma. Quando você faz uma coisa errada, quando você era criança, muito menino, você não tinha consciência de nada, você começou a crescer e passou a ter consciência. Logo em seguida, meu querido, cada um de nós que estamos nessa sala, estamos assistindo pela internet, logo em seguida que nós passamos a ter essa consciência, nós começamos a perceber que agora algumas coisas não diziam respeito à nossa vida. E a gente não podia fazer, porque se nós fizéssemos, nós iríamos colher a maldade daquela coisa. Mas sabe o que a gente fazia? A gente fazia. E quando nós fazíamos, irmãos, nós recebíamos imediatamente a pena daquilo. E ali nós morremos espiritualmente. Não dá para dizer exatamente quando você nasceu, cresceu e começou a ter consciência do pecado para morrer, morrer espiritualmente. Primeiro eu quero dizer que, para você entender melhor isso, você não é simplesmente esse corpinho lindo. Eu não sou simplesmente esse ser maravilhoso que está vos falando agora, esse homem belo. Não sou somente isso. Na verdade, eu sou um ser muito mais bonito do que isso. Pasmem. Fiquem tão pasmos agora. O meu ser verdadeiro é o meu espírito. O verdadeiro homem está dentro. Escondido dentro desse corpo. Então nós somos um ser espiritual. Nós habitamos num corpo físico ou um corpo terreno para morar na terra. E o conjunto intercessor, ou o que liga o espiritual com o natural, é a nossa alma, a nossa mente. Amém? Tudo que está no nosso espírito, para sair para cá para fora, precisa passar pela nossa alma. E tudo que está aí fora, para entrar para o nosso espírito, passa pela nossa alma, pelos nossos sentidos. Amém? A nossa alma é uma porta de entrada e saída. Amém, irmãos? Por que a gente precisa ser salvo na alma? Porque a alma é um portão de entrada para o espírito e de saída de vida, do coração para fora. Amém? E quando a gente morreu, quando a gente era criança e começou a crescer, e tomou conhecimento do pecado e tomou consciência do pecado, se envolveu com ele, morremos lá dentro de nós espiritualmente. A vida de Deus, o próprio Espírito de Deus que em nós habitava, saiu de nós. E agora nós tínhamos a natureza morta. E a Bíblia diz que quem tem a natureza morta é o próprio diabo. Ele era um anjo de luz, estava com Deus, tinha vida de Deus nele, mas ele pecou à semelhança do homem, ou o homem pecou à semelhança dele, e ambos agora andavam juntos. Amém? Diga, eu não quero andar junto com Satanás. Amém, irmãos? Glória a Deus. E é interessante, queridos, que aqui, vamos voltar lá para João no capítulo 3.
A gente já está caminhando do meio para o final, amém? Tem muita coisa para ser feito hoje aqui ainda, né? Algumas pessoas pensam, pastor, então não pode batizar a criancinha? Não, não pode batizar a criancinha. Ou até pode batizar, mas não vale. Por que não vale? Porque a criancinha, irmãos, ela é viva espiritualmente. Diga assim, as crianças, fala forte, as crianças são vivas espiritualmente. Por que elas são vivas espiritualmente? Porque elas não têm consciência de pecado, nem tampouco do que é bom. Então, logo, elas não podem ser julgadas por Deus e não morrem espiritualmente. Amém? Tem um ditado, um adágio popular no interior, de que quando uma criancinha muito pequena morre, virou anjo, foi para o céu. Você já ouviu falar disso? Não é que virou anjo, é que ela não tem pecado nenhum, ela já está com Deus. Irmãos, alguém pode dizer, pastor, isso é uma heresia. Pois eu provo na Bíblia para você. O próprio Jesus, abra lá a sua Bíblia, em Mateus 19, 14. Mateus 19, 14. Dá para abrir aí? Mateus 19, 14. Jesus, o próprio Jesus disse, então disse Jesus, deixa vir a mim as criancinhas e não as impeçais, pois o reino dos céus pertence, diga, pertence aos que são semelhantes a ela, ou o original, pertencem a elas. Amém? O que isso quer dizer? Para Nicodemos, um homem já velho, Jesus diz, ei, é necessário nascer de novo para entrar no reino de Deus. Para as criancinhas, Jesus diz, deixa vir, porque delas é o reino de Deus. Você entendeu? Então, por que eu não preciso batizar uma criancinha? Porque delas é o reino de Deus. Mas sabe essa criancinha linda que corre pelo meio da igreja, que brinca na sua casa, ela vai crescer. E pode ser que ela vire um monstro, irmão. Ela vai crescer, e logo quando ela começar a crescer, ela vai ser um de nós, que caiu no pecado. É impossível um ser humano, irmãos, crescer e não cair no pecado, porque a Bíblia diz, é uma ordem de Deus, a carne está fadada ao pecado, amém? E a única maneira, irmãos, dessa carne se converter, ela não vai se converter, é você tratar ela debaixo do seu espírito. E como é que o espírito pode prevalecer diante da carne? Quando o espírito é nascido de Deus. E o espírito agora só é nascido de Deus novamente quando ele aceita o sacrifício de Jesus. Quantos aqui aceitaram Jesus como Senhor e Salvador? Dá um glória a Deus que eu quero ver. Então você pode vencer o pecado, meu irmão. Amém? Então das criancinhas é o reino de Deus, mas para um velho já gagá, como esse principal sacerdote dos fariseus aqui, Nicodemos, Jesus diz, ei cara, deixa eu te dizer uma coisa, macho, tu precisa nascer de novo para ver e entrar no reino de Deus. Amém? Irmãos, o novo nascimento é algo que acontece no seu espírito. Uma prova disso é que Jesus disse, Nicodemos disse, ei, eu preciso agora entrar no ventre da minha mãe para nascer de novo? Ele disse, não, os que nascem de novo, nascem da água e do Espírito. O que é essa água? Pergunta para o seu vizinho, o que é essa água, meu vizinho? É a palavra, irmãos, é a lavagem da palavra de Deus, que vai lavando o nosso coração, que vai tirando o pecado, que vai tirando as injúrias, as infâmias, o roubo, tudo que estava na nossa vida, e vai nos deixando perto de Deus. A saber, irmãos, prontos para se arrepender dos maus caminhos e receber essa tão grande salvação no nosso espírito. E nascermos de novo para Deus. Amém? Portanto, igreja, a gente tem que ir pregar essa palavra, para que pessoas como essas que nasceram de novo possam estar aqui, descendo as águas e sendo lavados. Amém, irmãos? Hoje, o batismo, ele é uma ordenância, mas também é uma simbologia do que aconteceu. Porque eu posso chegar em algum lugar e dizer assim, eu sou nascido de novo, eu tenho Deus dentro do meu espírito, eu tenho Deus dentro de mim. Quem vai acreditar, irmãos? Porque Jesus disse que aquele que é nascido de novo é como o vento.
Como é que é o vento? Aí Jesus explica, olha, o vento, ninguém vê o vento. A gente ouve a sua voz. Mas a gente não sabe de onde vem nem para onde vai o vento. Dessa mesma forma é quem é nascido de novo. Ou seja, é invisível, irmãos. É por dentro. É por isso que precisa descer as águas na frente da multidão, para todo mundo saber que você recebeu Jesus dentro de você. Ninguém está vendo Jesus dentro de você, mas você descendo as águas está dizendo, eu tenho esse Jesus, Ele está dentro de mim, eu nasci de novo. É para isso o batismo, querido, mergulhar para dentro de Deus, sair para o mundo salvo, sal da terra, uma nova criatura. E as coisas velhas já passaram. Quem roubava não rouba mais. Quem mentia não mente mais. Quem falava falso testemunho não vai mais falar isso. Agora não é da noite para o dia. Cada dia a sua vida vai ter que ser lavada, a sua mente vai ser restaurada com a palavra. Amém? Fica tranquilo, vem para a igreja, que é aqui, irmãos. O lugar onde a sua vida vai ser a cada dia lavada pela palavra. Porque quem quer comer caranguejo vai para a praia, mas quem quer ouvir a palavra de Deus, vem para a igreja. Quem quer assistir filme vai para o cinema, querido. Amém? Agora quem quer provar de Deus, está no meio dos irmãos. Vem para a congregação dos santos. Amém? Então todo aquele que é nascido de novo é como o vento, é por dentro, ninguém vê. Mas a partir de agora todos vão ver que vocês nasceram de novo. E tem uma outra coisa, irmãos, que vai deixar patente aos olhos das pessoas, vai ser o comportamento espiritual, que vai sair através da sua vida, para as pessoas que estão ao seu redor. Você vai começar a falar diferente, você era tão grosseiro, agora você está ficando tão meigo. Você falava tanta besteira, agora você está tão lorde, né? Tão elegante, falando ponderadamente. Nossa, cadê os lordes do Senhor aqui? Cadê as ladies do Senhor? Aleluia. Essa noite vai ser uma festa. Diga, uma festa. Amém, meus irmãos? Eu estou acabando. Estou terminando para acabar nesse minuto. Atos capítulo 8. A gente não precisa de muito tempo para fazer entender. Eu quero saber de vocês, quantos aqui nesta fila estão entendendo o que eu estou dizendo? Amém, irmãos? De todo o coração. Aquele que nasceu de novo, recebeu Jesus, foi no Espírito, você estava morto, agora você está vivo. E essas águas, ela vai servir para mostrar para todo mundo que você está mergulhando em Deus e saindo para a vida uma nova criatura. Amém? Não é nada demais, querido, é algo que é muito simples. Tudo para Jesus era muito simples. Nós é que queremos fazer todo um negócio, né? Então, Atos capítulo 8... Abra lá em Atos capítulo 8, a partir do verso 26, por favor. Tem uma história muito interessante em Atos 8, que é do tesoureiro da rainha da Etiópia, Candace, se eu não me engano, o nome dela. E esse homem, ele foi adorar, influenciado pela rainha da Etiópia, os etíopes. Eles, na época de Salomão, tiveram uma ligação muito forte com os hebreus. Admiravam muito o rei Salomão, e desde essa época ficou um laço muito forte, e eles entenderam que o Deus de Israel era o verdadeiro Deus, amém? Assim como o Deus do Brasil, de Israel é o Deus do Brasil, amém? Aleluia. E aí, irmãos, um anjo apareceu para Filipe, o evangelista, e disse, dispõe-te, no verso 26 de Atos 8, vai para o lado sul, no caminho que desce para Jerusalém, a Gaza, e este se acha deserto. E ele levantou-se e foi. Eis que um etíope, eunuco, oficial de Candace, rainha da Etiópia, o qual era tesoureiro dela, que viera a adorar em Jerusalém, estava de volta, assentado na sua carruagem, e vinha lendo o profeta Isaías. Então o Espírito Santo disse a Filipe, aproxima-te do carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu ele ler acerca do profeta Isaías e perguntou ao tesoureiro da rainha, compreendes o que lês? O que vens lendo?
Ele respondeu: como posso entender se alguém não me explica? Então convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da escritura que ele estava lendo era: foi levado como ovelha a matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a sua boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça, que lhe poderá descrever a geração? Porque da terra sua vida foi tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te, me explica, de quem se refere o profeta? Fala dele mesmo ou fala de outro? Então Filipe começou por esta passagem da Escritura e anunciou-lhe a Jesus. Seguindo o caminho adentro, ou caminho afora, chegou a um certo lugar onde havia água. Diz, água. Havia água. Disse o eunuco, o tesoureiro da rainha: eis aqui água, o que me impede de ser batizado? Então Filipe disse: é lícito se tu crê de todo o teu coração. E respondeu ele dizendo: creio de todo o coração que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro e ambos desceram às águas e Filipe batizou o eunuco. Quem pode dar um glória a Deus? Olha, irmãos, foi tão rápido que aquele homem recebeu Jesus, nasceu de novo e foi batizado nas águas, sim ou não? Foi só um pequeno trecho, andado de carruagem, amém? E essa noite, irmãos, vocês receberam palavra suficiente para entender o que vai acontecer com você aqui essa noite, amém? Então eu queria chamar o pastor Sidney. A partir de agora, nós vamos começar a fazer o batismo e eu quero que você se alegre com esses irmãos, amém? Quantos podem dar um glória a Deus por essa palavra, esse momento maravilhoso? Nós vamos batizar muito mais pessoas, irmãos. Muitas outras noites e manhãs aqui nesse lugar. Esse lugar já está ficando...